E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e hoje eu gostaria de falar com vocês de mais um conceito relacionado à terminologia aplicada à contabilidade de custos. Vamos falar a respeito de subprodutos. Então olha na tela. Subprodutos. Vamos lá, subprodutos correspondem a itens que decorrem do processo produtivo, como perdas normais de produção, então aparas de tecido, de papel, limalhas, sobras de madeira e encontram mercado estável. Olha só, essa aqui é uma característica de subprodutos, mercado estável de venda, tanto em relação à existência de compradores interessados, quanto em relação ao seu preço de venda. Então existe um mercado estável, tanto em relação aos compradores, quanto em relação ao preço de venda. Vamos pensar aqui, por exemplo, suponha que a minha indústria fabrica camisa. Dentro deste processo produtivo, eu acabo perdendo ali algum tecido, absolutamente normal. Então, suponha que o tecido ele tem ali uma largura de 1,5 m por 30 metros. No processo produtivo, eu tenho que cortar ali esse tecido e me sobra ali algumas aparas de tecido. Eu poderia muito bem simplesmente pegar essas aparas de tecido e jogar no lixo, mas suponha que essas aparas de tecido, elas funcionam como matéria-prima para outras indústrias. Então, por exemplo, suponha que o meu vizinho, ele fabrica travesseiro. Eu posso vender essas aparas de tecido para ele picar ainda mais essas aparas e fazer de enchimento dos seus travesseiros. Ou ainda, suponha que o outro vizinho, ele fabrica saco de boxe. Saco de boxe, aquele que você dá pancada, não é? Então, suponha que essa apara de tecido da minha indústria pode servir para ele como matéria-prima, porque ele pode encher esse saco de boxe com aparas de tecido. Então, olha só, eu tenho compradores interessados no que para mim é um subproduto. Então, olha só, apesar dos subprodutos possuírem comercialização estável, representam valores insignificantes, mais uma característica de um subproduto. Valores insignificantes em relação ao faturamento total da empresa. Então, vamos relembrar, suponha que a minha empresa ela fabrica e vende camisas. Agora, eu não vou jogar fora as minhas aparas de tecido, porque a gente viu, os meus vizinhos utilizam tais aparas como matéria-prima. Então, vou aproveitar para vender essas aparas para os meus vizinhos. Agora, sem dúvida nenhuma, se você for comparar o faturamento com a venda de camisa e venda de apara, é óbvio que essa venda de apara tem um valor insignificante em relação ao faturamento global da empresa. Então, essa é mais uma característica de um subproduto. Em virtude disso, considera-se que a receita de sua venda seja considerada, olha só que interessante, como redução do custo de produção da empresa. Tal dedução deve ser realizada no próprio período em que esse subproduto é gerado, independentemente de sua venda ter sido efetivada no mesmo período. Então, olha só que interessante. Suponha que eu estou fabricando camisas. E no momento em que eu fabriquei camisas, suponha que eu tenho lá 10 quilos de apara de tecido. E suponha que eu vendo esses 10 quilos por R$10. Nem vendi ainda, mas suponha que eu tenha um mercado estável, eu tenha um comprador que vai pagar por isso por R$10. Então o que eu faço? Esses R$10 eu vou considerar como receita? Não, eu vou considerar como redução do custo. Que custo? Custo da fabricação dessa camisa. Então, o valor realizável líquido da venda dessas aparas de tecido será considerado como uma redução do custo do produto que eu estou fabricando, no caso, a camisa. Legal? Então, olha só, salienta-se que os produtos não são mensurados pelo custo, e sim pelo seu valor realizável líquido, conforme a gente acabou de dizer. À medida em que esses subprodutos, então, são gerados, o custo de produção é reduzido por um lançamento do tipo, olha só, eu debito estoque de subprodutos, né? Então, debitei estoque de subprodutos, por exemplo, aparas de tecidos, vou controlando isso numa conta própria, e eu, olha só, vou creditando o custo de produção daquele período, diminuindo o custo de produção do meu produto ali principal,
no meu exemplo das camisetas. Quando eu vender esses subprodutos, né? Quando eu vender efetivamente esses subprodutos, entregar para o meu vizinho, aí o que eu vou fazer? Eu vou debitar, por exemplo, a conta caixa, se ele me pagou, ou duplicatas a receber, se ele ainda não me pagou, e vou creditar esse estoque de subprodutos. Afinal, eu entreguei este estoque de subprodutos para o meu vizinho, para o meu cliente. Legal? Vamos verificar uma questão de prova que cobrou conceitos relacionados aos subprodutos. Essa prova é de auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, prova aplicada pela Banca FCC em 2015. Olha só, no mês de outubro de 2014, a indústria têxtil Gama Limitada adquiriu 125 metros de um tecido pelo valor total de R$ 2.750, sendo que nesse valor, olha só, nesse valor aqui de R$ 2.750 estão incluídos 250 de IPI e 450 de ICMS. Então, a primeira coisa, olha só, isso aqui é uma indústria, né? E se ela é uma indústria, isso quer dizer que ela é contribuinte do IPI, assim como ela é contribuinte do ICMS. Em outras palavras, esses impostos incidentes sobre as compras serão recuperáveis para a indústria. Isso é importante, afinal, quando a gente aprende lá no pronunciamento técnico CPC 16 a mensurar o custo de um estoque, a gente fala que os tributos incidentes sobre a compra são embutidos no custo do estoque, exceto os recuperáveis, ou seja, tributos recuperáveis não compõem o custo do estoque. Então aqui já existe algo bastante importante, porque o valor do custo dessa matéria-prima não inclui o IPI, não inclui o ICMS, que ele diz que estão incluídos no valor de 2.750. Então, a primeira coisa, deixa eu ver o custo de aquisição. Qual que foi o preço pago? O preço pago foi de 2.750. 2.750. Só que nesse valor ele diz que tem IPI embutido. E esse IPI vai ser lançado lá na conta IPI a recuperar, lá no ativo, e não no custo do estoque. Então a gente vai deduzir esses R$250 aqui. A mesma coisa para o ICMS. O ICMS vai ser lançado na conta ICMS a recuperar, lá no ativo circulante, não no custo dessa mercadoria. Então, menos 450. Bom, com isso a gente chega no custo desse estoque, né? Com isso a gente chega no custo desse estoque de matéria-prima. O custo foi de 2.750 menos 700 dá 2.050. Então, primeiro conceito importante aqui, mensuração do custo do estoque 2050. Esse valor vai ser ativado lá na conta estoque de matéria-prima. Bom, do total do tecido adquirido foram utilizados, olha só, 120 metros para a produção de 100 unidades de um dos modelos de blusa feminina. Os retalhos, ou seja, o restante, né? Veja que são 125 metros. Ele falou que 120 eu efetivamente utilizei para a produção das camisetas, né? E sobrou ali 5 metros, né? Então, olha só, os retalhos gerados durante o processo de produção das blusas são consideradas como subprodutos. Então, lembra lá o retalho? Eu vou vender para o meu vizinho, que vai utilizar esses retalhos, por exemplo, para preenchimento do seu saco de boxe, para o preenchimento do seu travesseiro, cujo valor realizável líquido, olha só, lembra que subproduto é mensurado pelo valor realizável líquido, ele fala que é de R$50 esse valor realizável líquido. E ele é muito gente boa aqui, que ele fala, olha, lembra que você deve tratar isso como redução do custo, ele nem precisaria dizer, mas ele foi muito gente boa aqui e falou para você, esse valor vai ser reduzido do custo de produção das blusas. Considerando que os tributos incidentes na compra são recuperáveis, a gente já considerou isso, e que não haviam estoques iniciais no mês de outubro, qual que foi o custo do tecido por unidade de blusa produzida. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que foi aqui? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o custo aqui de 125 metros de tecido. Então eu vou dividir aqui, olha, pela quantidade, ou seja, no caso 125 metros. Eu vou chegar aqui num custo por metro. Custo por metro de tecido. 2.050 dividido por 125 dá 16,40. Então dá 16,40 por metro. 16,40
por metro é o meu custo de tecido. 16,40 é o meu custo de tecido. Bom, com isso, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o custo de produção. Custo de produção. O custo de produção vai ser o quê? 16,40 por metro. Utilizei quanto? Utilizei 120 metros. Está aqui, olha. 120 metros. Então, vamos multiplicar por 120 metros. Portanto, o custo de produção de todas as camisetas foi de R$ 1.968. Então, para produzir ali as 100 unidades, eu gastei 1.968 de tecido, 120 metros de tecido. Agora, lembra que no custo total de produção, lembra o que a gente vai fazer com esse valor realizável líquido dos subprodutos? Eu vou fazer o quê, lembra? Eu devo deduzir. Lembra que a gente viu no slide anterior. No momento de sua geração e não no momento da venda. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou, olha só, retirar R$50. Por quê? Porque é exatamente o valor realizável líquido do subproduto. Então, o custo de produção das 100 unidades foi de 1.968 menos 50, dá R$1.918. Esse é o custo de produção. Se você quer chegar no custo unitário, que é a pergunta do examinador, basta você pegar esse custo de produção, 1.918, e dividir pela quantidade produzida, 100 unidades. E com isso a gente chega num custo de R$19,18 por unidade de camiseta, né, de blusa feminina. 19,18. Alternativa B é o nosso gabarito. Então, questão interessante porque ela engloba cálculo do custo de estoque, de acordo com o CPC 16, e também engloba tratamento dado aos subprodutos. Lembra lá, o valor realizável líquido desses subprodutos vai ser deduzido do custo de produção. E com isso chegamos então na alternativa B como gabarito. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like, aproveite para se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembro que na descrição desse vídeo você será levado ao nosso curso completo de contabilidade de custos, onde analisamos em PDF centenas e centenas de questões. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!